Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, sou presidente, administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, aqui do Ceará. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do GEM, né? Grupo de Estudos Mediúnicos online. Já a nossa sexta, mais ou menos a sexta aula, né? Então a gente vai falar um pouco de desenvolvimento mediúnico e a importância que é na vida do médium, né? Porque muitas vezes o irmão ele acaba sentindo a mediunidade no dia a dia, né, de uma forma descontrolada, né? Então ele sofre, né, acaba sofrendo porque é um sofrimento que chega nele, né? E é um sofrimento que muitas vezes é do espiritual, né? Daquele irmão que está com ele não consegue identificar. E aí ele sente várias sensações e várias coisas. E aí ele não tem um conhecimento, não sabe como lidar em várias situações. Muitas vezes tem a questão que a gente fala da aceitação, né? Então, vem de outra doutrina, de outra religião, do catolicismo, da igreja evangélica, né, enfim. E aí ele tem bastante dificuldade e acaba passando por várias situações no dia a dia. Ele muitas vezes é tido como louco, né? Vai no médico, na família leva no médico, e aí toma um medicamento, às vezes é diagnosticado como esquizofrenia, como vários outros casos, né, de loucura, de demência. Aí a gente lembra que a ciência ela anda junto com o espiritual, né? Diz que é o tripé, né? Assim, o espiritual, a ciência, a filosofia andam juntas, né? E aí passa vários tipos de medicamento e muitas vezes ele não melhora, ele acaba piorando, né? Porque a condição dele é mediúnica, né? Quando a gente fala de doença, muitas vezes a doença ela não, você tem os dois lados, né? Tem um lado do físico, né? Da parte física, mas tem um lado espiritual também. Então a esquizofrenia, né? E assim como a doença de câncer e outras doenças, elas têm uma visão do físico, mas elas têm uma visão do espiritual também, né? E aí a gente até fala, né, que com a vinda da terceira revelação, grande parte das doenças, né, se não a maioria ou todas, elas partem do espiritual para o físico, né? Como a nossa essência ela é espiritual, né? Nós somos espíritos, né? O corpo morre e o espírito ele é eterno, né? Ele segue numa caminhada evolutiva, né? Então a gente traz no contexto da reencarnação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente já falou um pouco, depois a gente vai falar de uma forma mais aprofundada até em outro estudo, né? Como o estudo sistematizado da doutrina espírita também, né? E aí o nosso espírito ele segue numa caminhada evolutiva. Então Allan Kardec ele resume os mundos em cinco, né? 5 mundos de evolução, de caminhada. O próprio Mestre Jesus ele passou por todos os níveis de consciência, ou seja, por todos os mundos, para ele poder chegar aqui no nosso planeta Terra, reencarnou, vamos dizer assim, né? E ser considerado o administrador, o governador do nosso planeta Terra, né? Então, o nosso espírito ele segue numa caminhada e o planeta Terra ele é um planeta que ele é classificado como o terceiro, né? Provas e expiações, não, o segundo, né? Provas e expiações, mundo, não, mundos primitivos, provas e expiações, e aí o terceiro seria o mundo de regeneração. E aí os outros dois, depois a gente vai falar um pouco mais, né? Também sobre eles. Então, ele fica logo como depois de mundos primitivos, nosso planeta Terra. Provas e expiações é um planeta que a gente ainda precisa passar muitas vezes pelas dificuldades do materialismo, apego,
as dores, os sofrimentos, as aflições, para a gente chegar no nível de consciência mais elevado. E a gente está passando por um processo de transição, que é um processo de mudança. Então, de sair desse nível de consciência para ir para o próximo mundo, que é o mundo de regeneração, onde você não precisa passar por tanta dor, por tanto sofrimento para você conseguir evoluir, né? Já é uma condição mais de descanso, né? O espírito, o irmão, descansar justamente por ter passado por um mundo de provas e de expiações, né? Então tem toda uma caminhada, né? Ele sente várias coisas até poder chegar numa casa espiritual onde ele vai ser acolhido. Muitas vezes passa por um tratamento, porque ele chega bastante perturbado, né? Mediunicamente, sem entender nada, com medo, né? Preocupado, achando que vai morrer, que a vida vai acabar, que, ai meu Deus do céu, é o fim, é isso, é aquilo outro. Aí ele vai ter todo um acolhimento no centro espiritual, numa casa espírita, e aí ele vai passar pelo tratamento e vai entrar no desenvolvimento mediúnico da casa, que tudo faz parte, mas a gente fala que o desenvolvimento mediúnico é o GEM, junto com o GPM, porque o GEM é o grupo de estudos mediúnicos, a parte teórica, e o GPM é o grupo de práticas mediúnicas, que é a parte prática. Então, geralmente são 6 meses de um e 6 meses do outro, aonde depois disso ele vai começar a atividade mediúnica dele, trabalhar o espiritual numa reunião mediúnica, como médio de incorporação, de psicografia, como a gente já falou, né? Lá no primeiro vídeo a gente já falou sobre isso. E aí ele vai começar a ter uma vida equilibrada mediunicamente, e isso repercute no físico também, porque ele estava desequilibrado mediunicamente e isso estava afetando o físico. Então, a partir do momento que ele tem um equilíbrio mediúnico, que ele consegue se equilibrar, isso de certa forma reverbera no físico, e aí o espiritual anda junto com o físico e ele vai ter uma vida saudável, né? Então a gente faz um encerramento aqui, né? A gente falou um pouco do desenvolvimento mediúnico, né? E aí também a gente, no desenvolvimento mediúnico, ele vai passar por vários testes para saber que tipo de mediunidade ele tem, se ele vai ser um médium de apoio, que é aquele médium que fica ali ao redor da mesa mediúnica, né? A mesa mediúnica, como a gente já falou no primeiro vídeo, onde ficam os médios de incorporação, ou de psicofonia, de psicografia, e o médio de apoio ele fica nas cadeiras que ficam ao redor dessa mesa, ali emanando a vibração, a energia, o pensamento positivo, para que aquela reunião ela seja bem sucedida. E aí, depois, né, que ele souber o tipo da mediunidade que ele vai começar a caminhada, porque no começo eu fiz o desenvolvimento mediúnico e eu fiquei como um médio de apoio, mas não necessariamente você vai ser médio de apoio o resto da vida. Tem pessoas que começam o grupo como um médio de apoio e de repente a mediunidade é desenvolvida, porque é uma caminhada, e é importante continuar estudando e continuar indo para a casa espiritual e se dedicando ao trabalho da casa, e o orar e vigiar no dia a dia, né? Lembrando que a nossa conduta ética e moral não é só dentro de uma casa espiritual, é também fora, né? Então ele pode começar como um médio de apoio e com o tempo se tornar um doutrinador, um dirigente de uma reunião. Ele pode se tornar um médio de psicofonia, e ele pode se transformar em um médio de incorporação, e assim sucessivamente, né? E no decorrer da casa espiritual vai aparecendo as oportunidades de fazer vários cursos para recepção também, e aí, né, são outras atividades, né, também. Facilitador de ERG, facilitador de GEM, ATE, e assim sucessivamente. Aí a gente faz um encerramento da nossa aula de hoje, e aí
posteriormente a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Gratidão.